Bom dia! Hoje estamos iniciando mais uma semana de estudos. Iremos trabalhar gramática e matemática. Lembrando-se que na aula passada, em matemática, a gente trabalhou medidas de capacidade. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos vários tipos de medida, como medida de comprimento, medida de massa e medida de capacidade. Iremos fazer uma revisão para fechar o conteúdo e tirar alguma dúvida que o aluno venha a ter. Já em relação à gramática, iremos trabalhar coletivo. Como estamos iniciando a semana, iremos pedir proteção a Deus, proteção às nossas famílias, aos nossos amigos, à nossa casa, que Deus nos ilumine e nos abençoe. Iremos começar mais um dia de estudos. Começaremos por gramática. Gramática, abriremos o livro na página 183 e iremos fazer uma pequena leitura. Depois, tia Adriana vai fazer a explicação de coletivo. Um preá saiu da toca. Saíram 4, 5, 6, um bando de preás. Eles corriam, eles brincavam, riam, brincando de cabra cega. Isso aqui são os preás. É um animal que você encontra no interior. Um preá significa que temos apenas um elemento. 4 preás, 5 preás, 6 preás, aí já temos vários preás. Isso significa que é um bando, são vários preás. Bando é o coletivo de animais, bando é o coletivo de preás. Coletivo indica um conjunto ou a grande quantidade de animais, pessoas ou objetos. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um livro, eu tenho um elemento. Mas se eu tenho vários livros, muitos livros, eu vou ter uma biblioteca. Se eu tenho um peixe, é um elemento. Se eu tenho vários peixes, é um cardume. Por quê? Eu tenho vários peixes da mesma espécie. Coletivo indica um conjunto ou uma grande quantidade de animais, pessoas ou objetos. Pegando um livro aqui, a tia Adriana separou vários coletivos da quais a gente pode trabalhar. A palavra, quando eu disse peixe e cardume, peixe é apenas um elemento, cardume são vários peixes. Flor é um elemento, ramalhete são várias flores. A palavra cardume indica um conjunto de peixes. A palavra ramalhete indica um conjunto de flores. A gente vai trabalhar alguns coletivos. Vou dar um exemplo. O coletivo de retratos, eu tenho um álbum. Se você em casa tiver várias fotografias suas quando era um bebê, vocês vão observar que sua mãe colocou em um álbum. Se eu tenho várias aves, eu vou ter um bando. O coletivo de soldados, batalhão. De bois, boiada. De uva, cacho. De peixes, cardumes. Se eu tenho vários alunos reunidos numa sala de aula, eu vou ter uma classe. Se você olha, eu tenho uma estrela, mas se eu olhar para o céu, eu vou ter várias estrelas, então eu vou ter uma constelação. Abelhas, enxame, de cães, matilha, de bananas, penca, de ladrões, quadrilha, de flores, ramalhete. Então, vocês vão trabalhar na página 184 um exercício que utiliza o coletivo. Se vocês verificarem, eu tenho número 1, o molho, número 2, a turma, número 3, a tribo, número 4, o time e número 5, a manada. Eu vou dar exemplo. Aqui eu tenho um conjunto de jogadores. Se eu tenho jogadores, eu vou ter um time. Vocês vão enumerar 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o coletivo de chaves? Molho. De alunos? Classe ou turma. De índios? Tribo.
de jogadores, time, de bois, pode ser boiada ou manada. Na página 185, vocês vão ter palavras bagunçadas. Qual é o coletivo de bananas? Uma penca ou cacho. Qual é o coletivo de pintinhos? Eu tenho uma ninhada. O coletivo de árvores? Eu tenho uma floresta. Com uma árvore se pode fazer 1 milhão de fósforos. Um único fósforo pode provocar um incêndio e destruir mais de 1 milhão de árvores. O coletivo de letras é alfabeto, de livros, biblioteca e de músicos, banda. Sempre que eu tiver apenas um elemento, vou dar um exemplo, eu tenho uma abelha. Se eu tenho uma abelha, essas abelhas elas se reúnem com mais abelhas. Então, é uma espécie. Se eu tenho várias abelhas, eu vou ter um enxame. Então, é quando eu tenho um conjunto, pode ser de objetos, pode ser de animais. Aí eu vou ter o coletivo, eu vou formar o coletivo. Então, hoje estamos trabalhando o coletivo. Já matemática, iremos trabalhar medidas, revisando medidas de comprimento, medidas de massa e medidas de capacidade. Vocês lembram-se que, quando a gente trabalhou medidas de comprimento, a gente tinha referência como você pode medir. Primeiro trabalhamos pelos passos com a mão. Eu fazia 1 passo, 2 passos. Eu posso medir a capa de um livro pelos passos, pelos palmos, desculpe. Os passos seriam com os pés. No livro de matemática, iremos trabalhar as medidas de comprimento. Você pode medir pelo pé, pelo passo e pelo palmo. Palmo pela mão, pelo pé é o seu pé. Quantas vezes você caminha, você vai medir. E pelos passos, 1 passo, 2 passos, 3 passos. É uma forma de você medir comprimentos. Para medir comprimentos, eu vou utilizar 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. E o metro a gente utiliza para medir tamanhos grandes, como o tamanho de uma janela, o tamanho de uma porta, o tamanho de um guarda-roupa, o tamanho de um piso que você vai utilizar na sua casa, o tamanho de um tecido que você vai comprar, o tamanho de uma fita que você vai fazer um laço. Então, utilizamos 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Isso a gente trabalhou 3 formas de você medir: o pé, o palmo e o passo. Mas vocês se lembram que a tia Adriana mostrou alguns objetos que a gente mede o comprimento, como a fita métrica, a trena, a régua. São objetos que você consegue medir. A régua, ela tem régua de todos os tamanhos. Então, você pode medir a capa de um livro, a capa de um caderno, o tamanho de um apontador. Já com a trena, você já pode tamanhos maiores. Ou então, o metro articulado. Você consegue o tamanho de um espelho. Se você quer colocar o tamanho de um quadro, você quer medir o tamanho, você pode usar a trena. Então, esses são os objetos que conseguimos medir comprimento. Já medidas de massa, até eu brinco muito que a gente a gente pesa quantidades. Como? Eu posso pesar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de frango, 1 quilo de batatas. O objeto que você vai utilizar para medir a massa das frutas, a massa do frango, vai ser a balança. Se eu chegar no mercantil, eu quero 1 quilo de frango. O rapaz vai pesar 1 quilo de frango. Tem frangos que dá mais de 1 quilo. Então, ele pode dizer: não, minha senhora, o frango deu 1,3 kg. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Gramas é uma unidade de massa. No mercantil, você pode comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão,
1 quilo de batata, 1 quilo de sal. Então, são coisas que você tem que pesar. São medidas de massa. Medidas de massa é utilizado o quilograma. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Já medidas de capacidade, a gente tem como referência o litro. 1 litro equivale a 1.000 ml. Vou dar um exemplo. Você já observou que o refrigerante, se você pegar, eu tenho aquela garrafinha menor, que ela tem 250 ml de Coca-Cola. Aí uma pessoa diz assim, muito pouco, tia, eu prefiro tomar a lata que tem 350 ml. Outro aluno já diz assim, não, lá em casa a gente só compra Coca-Cola de 600 ml. Aí a Natasha diz assim, não, mas na minha casa eu bebo Coca-Cola de 1 litro. 1 litro equivale a 1.000 ml. Mas já a Manuela fala assim, a Nicole vai para minha casa tarde, minha mãe comprou uma Coca-Cola de 2 litros, então ela tem 2.000 ml. O litro é o que é a unidade que mede a capacidade líquida. Vou dar um exemplo. Se você chegar no mercantil, for comprar o óleo tem escrito lá, 900 ml. Então, é medida de capacidade. Se você for comprar 1 litro de suco, 1 litro de azeite, pode comprar aquelas latas menores de molho, são coisas líquidas. Você pode comprar água. A água pode ter aquela garrafinha menor de 250 ml, pode ter a de 500 ml, de 1 litro, 2, 5 e 20 litros. Então, a gente tem diversos tamanhos. Eu vou dar um exemplo. Eu posso pegar uma jarra e colocar 1 litro de suco de laranja. Eu vou dividir em 5 copos de 200 ml e vou verificar quantos copos vou encher. Se você encher os copinhos de 5 copos de 200 ml, você vai verificar que encheu 5 copinhos. 5 copinhos de 200 ml equivale a 1 litro. Se eu quisesse usar 2 litros de Guaraná Antártica e tivesse 10 crianças, eu iria dividir o refrigerante em 10 copinhos de 200 ml. Se eu fosse dividir dessa forma, iria encher cada copo com 200 ml de suco ou de refrigerante. Uma garrafa de 2 litros daria 10 copinhos de 200 ml. Mas você pode colocar copos maiores, como de 300 ml. No mercantil, você já encontra uma variedade de tamanho. Eu tenho um suco, 250 ml, já eu tenho um suco de 1,5 litro, varia muito. Eu digo muito que você, quando pega a mercadoria, você consegue visualizar a quantidade. Se for o tamanho de uma janela, vai ser pela medida de comprimento. Se for 1 quilo de frango, vai ser pela medida de massa, medindo massas. Se for uma garrafa de 2 litros, vai ser medida de capacidade. Então, temos 3 formas de medir. Medida comprimento, medida de massa e medida de capacidade. Medindo o comprimento, eu vou utilizar 1 metro. 1 metro equivale a 100 centímetros. Medidas de massa, eu vou utilizar o quilograma, que vou utilizar a balança. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Medidas de capacidade, eu vou utilizar 1 litro. 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, essa foi a revisão que eu estou fazendo para que a gente, no final do mês, iremos fazer prova. Iremos trabalhar na próxima aula, caderno também, encerraremos o livro e eu farei uma revisão no caderno com vocês. Então, observem quando vocês forem ao mercantil, o que vocês podem comprar. O comprimento, na medidas de massa ou medidas de capacidade. E tudo o que você aprendeu, você vai utilizar. Por quê?
Medidas de capacidade, você compra coisas líquidas. Medidas de massa, 1 quilo de frango, 1 quilo de abóbora, 1 quilo de batata. E medidas de comprimento geralmente são tamanhos maiores. Desejo a todos uma boa manhã, que Deus abençoe a todos.